Olá pessoal, todos bem? Sexto ano, professor Otávio, cheio de saudades, mas dando continuidade aí ao nosso aprendizado. Bom, nossa última unidade aí, a última atividade que eu enviei para vocês foi sobre o capítulo 7, que fala sobre o sistema nervoso. Bom, e aí aprendemos um pouquinho sobre a estrutura, que são os neurônios, sobre o comportamento, a questão das sinapses, né, que é a questão da comunicação. Vimos as partes que constituem o sistema nervoso, que é o sistema nervoso central e periférico, e como ele se comporta. E aí, para fecharmos um pouquinho, eu deixei uma atividade que eu estou compartilhando aqui as questões com vocês. E aí, do número 1 ao número 10, vou fazer pequenos comentários, vou estar colocando lá o gabarito, e aí qualquer dúvida, envie e-mail ou nas partes de mensageria lá do Moderna Compartilha, que eu vou estar tirando as dúvidas de vocês. Mas eu espero que com essas explicações a gente possa estar fechando o nosso aprendizado. Então vamos lá. Questão número 1. Em relação ao primeiro experimento deste capítulo, explique por que é extremamente difícil pegar a tira de cartolina do trecho marcado no número 1. Então lá no início do capítulo, quem, além da informação que eu enviei pelos slides, aquele pequeno videozinho, deu uma lidazinha no capítulo, viu que no início tem um experimentozinho. O colega segura uma régua e o outro tenta pegar. Nesse processo, por que ele nunca consegue pegar no número 1, que está bem próximo ali? Porque todas essas informações levam um certo tempo para percorrer a captação do estímulo visual, até levar o nosso cérebro ele processar e voltar de novo com a reação, leva-se um período. E aí é esse tempo que impede da gente estar pegando de forma precisa aquele pedaçozinho de cartolina que está sendo interpretado. Então todas as nossas ações é captado visual, nosso cérebro interpreta, depois devolve essa informação e aí sim tomamos a decisão, os nossos músculos reagem. Então essa questão de tempo aí que impede que ele precisamente pegue. Mas com treinamento, obviamente, que ele pode conseguir. E aí você tem que estar estimulando o teu cérebro também o tempo todo. Beleza? Questão 2. Quais são as 3 partes fundamentais de um neurônio? Qual delas capta impulsos nervosos e qual transmite para outras células? Bom, o neurônio, no livro de vocês tem mostrando um desenho, uma célulazinha meio estranha. Então ele vai apresentar o corpo celular, que é a estrutura principal da célula, e uma espécie de umas linhas, né, umas pontinhas de dedos assim, que são os dendritos. Né? Os dendritos é que vão captar essas informações. E um prolongamento da célula, que são chamados de axônios. E aí toda a informação chega pelo dendrito, passa pelo corpo celular e é transmitido através das terminações do axônio. Então essa continuidade, ou melhor, essa informação ela é contínua, sempre captada pelo dendrito, corpo celular atravessa o axônio, sai pela terminação do axônio. Então essa é a forma em que é captado e transmitido a outras células. Questão 3, galera. Reescreva o texto abaixo em seu caderno, completando corretamente as palavras adequadas. Então tem aqui um textozinho e cada quadradinho desse nós vamos colocar uma palavrinha para completar de acordo com o que está aqui. Ó. O sistema nervoso, que é formado por bilhões de células nervosas, é denominada pararapá. O sistema nervoso, que é formado por bilhões de células nervosas denominadas neurônios, é responsável pela coordenação de muitas funções em nosso organismo. O sistema nervoso central é importante dentro desse centro de decisões, algumas delas voluntárias e outras involuntárias. Ele é formado pelo encéfalo, que fica protegido pelo crânio, e pela medula espinhal, que fica dentro da coluna vertebral. Já o sistema nervoso periférico é constituído de 12 pares de nervos cranianos e 31 pares de nervos espinais ou espinhais. Os nervos do sistema nervoso periférico são vias de comunicação por meio das quais o sistema nervoso central recebe e envia impulsos nervosos. E aí, essa correçãozinha, né, substituindo aí as lacunas, o quadradinho, por essas palavras que vão constar lá no gabarito para vocês acompanharem.
Questão número 4. Após uma pessoa encostar a mão numa panela quente, ocorreram os seguintes eventos: rápida retração do braço, sensação de dor e um grito. Descreva a atuação do sistema nervoso nesses eventos. Então é o evento dela encostar a mão na panela quente, tirar o braço e depois gritar. Bom, os impulsos nervosos são originados de sensores do nosso tato que são conduzidos até os nervos, até a nossa medula espinhal. E aí, esse estímulo é direcionado dos braços para que eles se contraem fortemente. A medula também envia informações lá para o nosso encéfalo. Com isso, os impulsos são interpretados. E a ação seguinte é a sensação de dor. E aí, com isso, a gente retira o braço. Então, ao tocar a panela quente, eu fico sensibilizado pelo meu tato, essa informação vai até o nervo periférico. Aquela sensação de queimação. Retraímos o braço. Em seguida, esse impulso, como foi levado ao cérebro, temos a sensação de dor. Por isso que os movimentos involuntários, ou no caso esses nervos periféricos, são muito importantes para essa questão de tocar algo quente, algo gelado, algo pontiagudo. É uma forma de defesa até que o nosso corpo tem. Muito importante dessa questão. Beleza, galera? Na questão número 5, os médicos dizem que a toxina produzida pelo Clostridium tetani, essa é a bactéria que causa o tétano, aquela doençazinha que tem vacina-se para prevenir, é uma doença neurotoxina, uma doença que causa danos no sistema nervoso, é uma toxina que causa dano nos neurônios. Leia o texto do capítulo que fala sobre o tétano e conclua o que é uma neurotoxina. Bom, neurotoxina, galera, é uma substância tóxica que atua sobre o sistema nervoso. Isso é sobre os neurônios. Então, no caso do tétano, ele acaba liberando toxinas, essa bactéria que acaba causando lesões. E aí a pessoa que tem tétano pode ter problemas no sistema muscular, retração dos músculos impedida até que ela realize movimento. Por isso que temos que evitar andar descalços em terrenos que a gente não conheça. E se puder, sempre tomar a vacina antitetânica, que é uma prevenção que nós temos. 6. O sistema nervoso periférico inclui duas importantes divisões. Quais são elas e qual é a atuação de cada uma? Bom, primeiro, sistema nervoso periférico somático, que é o responsável pelos movimentos conscientes. Então, tudo aquilo que eu penso e executo, como aqui agora, é o movimento periférico somático. E temos o sistema periférico autônomo, que são responsáveis por movimentos que a gente não exerce totalmente o comando, como o processo de digestão, respiração, o batimento do coração. Então, como são movimentos involuntários, a gente não exerce comando. Então, esse é o sistema autônomo. Lembra de automático. E o somático é aquele que nós exercitamos o comando. Caminhar, falar, pegar algo, a gente pensa, depois executa. Número 7. A prática de modo incorreto e sem supervisão adequada de certas atividades, como levantar objetos pesados, pode provocar a chamada hérnia de disco, doença que se caracteriza pelo esmagamento de um ou mais discos de cartilagem existente na coluna vertebral. Quando eu comentei de coluna com vocês, as vértebras, que são os ossos que constituem a coluna, entre uma e outra, quando eu tenho o encontro de dois ossos, temos o quê? Temos o encontro, no caso, é o processo de articulação. E aí os discos epifisários são as cartilagens que vão evitar o atrito e manter ali unido a coluna vertebral, no caso das vértebras. O disco esmagado passa a pressionar a medula espinhal. E isso pode, por exemplo, provocar dificuldade para mover as pernas. Explique como uma lesão na coluna pode produzir tal dificuldade. E tem a imagem aqui da galera carregando peso. Esse sobrepeso aqui na coluna é muito ruim. E aí, como mencionado no enunciado, o esmagamento de um disco dessa cartilagem entre as vértebras pode acabar pressionando a medula espinhal, que ela está passando ali sendo protegida pela coluna.
e aí dificulta o quê? A transmissão do impulso nervoso. E aí toda a comunicação dos nervos, por exemplo, com as pernas é impedido. E aí pode provocar até a dificuldade desse cara movimentar as pernas, ou, dependendo da lesão, galera, ele pode até perder o movimento total. Por isso que a hérnia de disco, né, normalmente na população acomete muito aqui na chamada coluna lombar, deve ser tratada por um especialista ao sentir dor muito grande nas pernas, dificuldades, mas a postura, saber transportar peso é muito importante. A gente não deve exceder cargas aí. Por isso que a mochilinha de muitos aí tem rodinhas para justamente diminuir esse peso aí nas costas. Então a gente tem que ter uma postura correta, a atividade física muito importante para estar reestruturando todo esse processo, fazer um alongamento, muito importante aí. Questão número 8. Há uma região nas nádegas que é segura para aplicações de injeções por um profissional de saúde. Se uma injeção for mal aplicada fora da região segura, pode provocar lesão do que chamamos de nervo isquiático. Que consequências pode causar uma lesão desse nervo? Então, ao longo do sistema periférico, né, após ali a coluna vertebral, final ali da coluna medula espinhal, ela vai se ramificando para as pernas. E aí esse nervo isquiático, ele que faz essa comunicação. E aí uma lesão pode causar dor ou perda da sensibilidade das regiões da perna. E em casos muito severos, pode haver também perda da região, né, a comunicação com o pé ou até com a perna. Então, se você já conhecer alguém que já sofreu de nervo isquiático, o pessoal fala muito nervo ciático, né? Esse nervo é que leva essa transmissão dos impulsos para os membros inferiores, as pernas. Uma lesão ali impede essa comunicação, e aí tem gente que sente muita dor, fica com as pernas travadas, e aí requer um tratamento bem minucioso com um especialista. Número 9. Explique o que é e qual é o papel de um neurotransmissor. Explicar o que é sinapse e o papel do neurotransmissor. Bom, sinapse é aquela região que eu mostrei para vocês na aulazinha que eu enviei, região onde vai ser transmitidos os impulsos nervosos, região de comunicação de um neurônio com o outro. E aí, entre esse neurônio e o outro, para que haja essa comunicação, tem os neurotransmissores, que são essas substâncias que vão transmitir esse impulso. Então, sinapse é aquela região de comunicação e o neurotransmissor ajuda esses impulsos a serem transmitidos. São substâncias químicas que colaboram na passagem dessas informações. Para fechar, galera, número 10. Por que se diz que determinadas substâncias, como a cafeína presente no café, são estimulantes do sistema nervoso central? Porque, galera, essa substância, que no caso é a cafeína, ela vai atuar diretamente nas sinapses, aumentando, acelerando essa atividade no sistema nervoso central. Por isso que algumas substâncias são chamadas de estimulantes. Elas vão aumentar essa comunicação, por isso que as pessoas ficam mais ativas. Lembrando que, dependendo do tipo de substância, tem que se ter cuidado. Então, alguns medicamentos têm que ser prescritos e utilizados de acordo com a orientação médica. Então, devagar também com o uso da cafeína, porque muito cedo e muito café também tem que ser dentro da dose aí para não trazer situações complicadas ao nosso corpo. Beleza, galera? Então essa foi a nossa correção. Qualquer dúvida, se comunique por e-mail. Vou deixar o gabarito lá postado. E até as próximas atividades. Um forte abraço e dizendo, estou morrendo de saudade e espero logo encontrar com cada um de vocês. Até mais!